nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuamos hoje a nossa jornada de preparação para a consagração a São José. Temos percorrido, todo esse itinerário, meditando as virtudes do nosso Pai São José, para que através dessas virtudes, através da reflexão sobre essas virtudes, a gente conheça mais São José e a gente seja também imitador das virtudes que ele possuía e que tanto agradava a Deus. Hoje nós vamos meditar do seguinte título, a seguinte invocação da ladainha: José obedientíssimo, rogai por nós. São José era um homem muito obediente. A virtude da obediência em São José era muito grande. Nós vemos que sempre que Deus dava uma ordem através do anjo, São José não hesitava em cumprir. Imediatamente ele colocava em prática aquilo que Nosso Senhor pedia dele. Por exemplo, naquele momento em que o rei Herodes queria tirar a vida do menino e o anjo vem falar com São José em sonho, São José prontamente acorda e coloca em prática o que o anjo diz. Ele não coloca obstáculos, não justifica, não fica enrolando, imediatamente ele obedece. São José era um homem que tinha uma grande obediência a Deus. A obediência é uma virtude muito importante para a nossa vida espiritual e para a nossa salvação. Se vocês se recordam, quando o pecado entrou no mundo, ele entra pela desobediência. Então, a obediência a Deus é caminho de salvação, é caminho de verdadeira felicidade. Quando a gente olha a parábola do filho pródigo, o filho pródigo não quis obedecer ao pai, por isso saiu da casa do pai, quis usar a sua liberdade, mas longe da obediência do pai. E como é que ele vai terminar? Vai terminar na lama, cuidando dos porcos. A obediência é muito importante para o nosso próprio bem e para a nossa felicidade, para a nossa salvação. São José era um homem muito obediente. Infelizmente, a virtude da obediência, nesses tempos em que nós vivemos, ela é vista com maus olhos, como se a obediência fosse algo que nos aprisionasse. Mas, na verdade, é o contrário. A obediência nos faz ser mais livres. Explico com um exemplo que todos nós vivenciamos no dia a dia. As leis de trânsito. Todos nós que temos ou um carro, ou uma moto, ou uma bicicleta, a gente vai andar, a gente vai transitar pelas ruas da cidade, está cheio de demarcações, está cheio de placas, está cheio de sinais que fazem parte de uma lei de trânsito. Essas leis, esses sinais, estas placas, estas demarcações, estas proibições, elas existem para que todas as pessoas possam transitar e chegar bem e em segurança ao seu destino. Imagine que bagunça seria se cada pessoa fizesse o que bem entendesse, do jeito que quisesse. O trânsito seria um caos e muito provavelmente dificultaria muito as pessoas chegarem ao seu destino. Seguir as regras de trânsito faz com que a gente possa transitar de maneira mais livre. Da mesma maneira, obedecer a Deus é caminho de liberdade. A gente é mais livre quando a gente obedece,
Porque o pecado é sempre uma falsa promessa de liberdade. O pecado promete: olha, faça isso, seja livre, faça o que você quiser. Mas quando a gente faz isso, na verdade a gente cai num emaranhado, a gente se enrola ainda mais, a gente se destrói ainda mais. A obediência é caminho de liberdade, é caminho de salvação. São José era um homem obedientíssimo. E era obediente também porque ele confiava em Deus. A gente obedece quando a gente confia. Dificilmente a gente obedeceria um estranho. A gente obedece àqueles a quem a gente tem confiança. Então, se a gente confia em Deus, a gente obedece. Lembrem que lá quando a serpente aparece para os nossos primeiros pais, no Jardim do Éden, a primeira coisa que a serpente faz é minar a confiança em Deus. É dizer para Eva: olha, Deus proibiu vocês de comer isso. Na verdade, Deus não estava sendo honesto com vocês. É porque Deus sabe que se vocês comerem, vocês se tornarão como deuses. A serpente mina a confiança dos primeiros pais em Deus. Eles desconfiam em Deus, então dão esse passo da desobediência. São José confiava muito em Deus. Confiava tanto e confiava o tempo todo que era capaz até mesmo de escutar Deus quando ele estava dormindo. Quando a gente lê os relatos do Evangelho, o anjo visitava São José quando ele estava dormindo. Isso nos mostra, primeiro, que ele era um homem de profunda oração, mas também que era um homem que confiava. Quando a gente fica muito preocupado, a gente não dorme. Gente preocupada não dorme. Quando a gente confia, quando a gente tem confiança, o nosso repouso é tranquilo. Deus quer que a gente durma, sabia disso? Porque os anjos não precisam dormir. Deus criou eles assim. Agora, Deus, quando Ele nos criou, Ele colocou em nós a necessidade do sono. Dormir é uma atitude de confiança. Aprender a dormir, ter horário para dormir, é também uma atitude de humildade. Tem muita gente que não vai bem na sua vida de oração porque não dorme direito. É claro que a gente não deve ser preguiçoso, mas a gente precisa ter a humildade de dormir, de reconhecer que a gente não vai dar conta de fazer tudo, de saber que não somos nós que vamos salvar o mundo, que não é trabalhar feito um louco, maluco, que vai fazer as coisas acontecerem bem na nossa vida. Precisamos aprender a tirar tempo para descansar, para que assim descansados possamos trabalhar melhor, possamos rezar melhor, servir melhor a Deus e às pessoas. São José sabia muito bem fazer isso. O padre Calloway, no seu livro sobre a consagração de São José, ele assim escreve: o sono de São José pode ensinar umas importantes lições de vida ao homem moderno. Uma das lições mais importantes que ensina é que não há nada de errado em descansar. Ser viciado em trabalho nunca é bom. São José não era viciado em trabalho. Gostava de dormir. O sono revigorava sua alma. Deus comunicava-se com São José no sono e ele se tornava um pai e um marido mais santo por isso. Dormir não é desperdício de tempo. O sono é agradável a Deus e Ele falará com você e revigorará a sua alma enquanto você dorme. Então, mesmo que você não tenha experiências místicas durante o seu sono, é importante dormir para que você possa rezar bem e escutar a voz de Deus e obedecer a Deus. Vamos pedir a São José nesse dia de hoje que ele nos dê a graça de uma profunda obediência
e de uma profunda confiança em nosso Senhor. Coloque a sua vida realmente nas mãos de Deus e confie. Faça a sua parte, mas confiando que Deus, Ele cuida de você. Deus conduz a nossa vida. Que São José nos ajude a crescer nessa obediência e nessa confiança no Senhor. No dia de hoje, vamos rezar a ladainha de São José e a oração A Vós, São José. Que o Senhor te acompanhe e te guarde nesse dia na presença de São José, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.